Salve, minha gente! Sejam bem-vindos. Eu sou Eric Camacho e você está em mais um Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje, daremos continuidade à leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Se você está comigo, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos à leitura? Capítulo 13. Acima de tudo, o amor. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como sino ruidoso ou como símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, eu não seria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado. Limitada é também a nossa profecia. Mas, quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio de criança. Agora vemos como em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Capítulo 14. Carismas e bem comum. Procurem o amor. Entretanto, aspirem aos dons do Espírito, principalmente à profecia, pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele, em espírito, diz coisas incompreensíveis, mas ele profetiza, fala aos homens, edifica, exorta, consola. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia. Eu desejo que vocês todos falem em línguas, mas prefiro que profetizem. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este mesmo as interprete, para que a assembleia seja edificada. Suponham, irmãos, que eu vá encontrá-los falando em línguas. Como serei útil se minha palavra não levar nada para vocês, nem revelação, nem ciência, nem profecia, nem ensinamento? O mesmo acontece com os instrumentos musicais, como a flauta ou a cítara. Se não produzirem sons distintos, como reconhecer quem toca a flauta ou quem toca a cítara? E se a trombeta produzir um som confuso, quem se preparará para a guerra? Assim também vocês, se a sua linguagem não se exprime em palavras inteligíveis, como se poderá compreender o que vocês dizem? Estarão falando ao vento. No mundo existem não sei quantas espécies de linguagem, e não existe nada sem linguagem. Ora, se eu não conheço a força da linguagem, serei como estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala será um estrangeiro para mim. Assim também vocês, já que aspiram aos dons do Espírito, procurem tê-los em abundância, para edificarem a igreja. Por isso, aquele que fala em línguas deve rezar para que ele mesmo possa interpretá-las. Se rezo em línguas, o meu espírito está em oração, mas a minha inteligência não colhe fruto nenhum. O que fazer então? Rezarei com o meu espírito, mas rezarei também com a minha inteligência. Cantarei com o meu espírito, mas cantarei também com a minha inteligência. De fato,
Se é apenas com o seu espírito que você bendiz, como poderá o ouvinte não iniciado dizer amém ao agradecimento que você faz, uma vez que ele não sabe o que você está dizendo? A ação de graças que você faz é sem dúvida valiosa, mas o outro não se edifica. Agradeço a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Numa assembleia, porém, prefiro dizer 5 palavras com a minha inteligência para instruir também os outros, a dizer 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam como crianças no modo de julgar. Sejam crianças quanto à malícia, mas quanto ao modo de julgar, sejam adultos. Está escrito na lei: falarei a este povo por meio de homens de outra língua e por meio de lábios estrangeiros, e mesmo assim eles não me escutarão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os que acreditam, não para os que acreditam, mas para os que não acreditam. A profecia, ao contrário, não é para os incrédulos, mas para os que acreditam. Por exemplo, se a igreja se reunir e todos falarem em línguas, será que os simples ouvintes e os incrédulos que entrarem não vão dizer que vocês estão loucos? Ao contrário, se todos profetizarem, o incrédulo ou o simples ouvinte que entrar se sentirá persuadido do seu erro por todos, julgado por todos, e os segredos de seu coração serão desvendados. Ele se prostrará com o rosto por terra, adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente no meio de vocês. A ordem nas reuniões. Que fazer então, irmãos? Quando vocês estão reunidos, cada um pode entoar um canto, dar um ensinamento ou revelação, falar em línguas ou interpretá-las. Mas que tudo seja para edificação. Se existe alguém que fale em línguas, falem 2 ou no máximo 3, um após o outro, e que alguém as interprete. Se não há intérprete, que o irmão se cale na assembleia. Fale a si mesmo e a Deus. Quanto aos profetas, que 2 ou 3 falem, e os outros profetas deem o seu parecer. Se alguém que está sentado recebe uma revelação, cale-se aquele que está falando. Vocês todos podem profetizar, mas um por vez, para que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão submissos aos profetas, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Que as mulheres fiquem caladas nas assembleias, como se faz em todas as igrejas dos cristãos, mas não lhes é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissas, como diz também a lei. Se desejam instruir-se sobre algum ponto, perguntem aos maridos em casa. Não é conveniente que a mulher fale nas assembleias. Por acaso a palavra de Deus tem seu ponto de partida em vocês? Ou foram vocês os únicos que a receberam? Se alguém julga ser profeta ou inspirado pelo Espírito, reconheça o mandamento do Senhor nas coisas que estou escrevendo para vocês. Todavia, se alguém não reconhecer isso, é que também Deus não é reconhecido. Portanto, irmãos, aspirem ao dom da profecia, e não impeçam que alguém fale em línguas, mas que tudo seja feito de modo conveniente e com ordem. Muito bem, obrigado a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e fazer o seu comentário. A gente se vê no vídeo de amanhã. Tenha um excelente dia e que o Senhor continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!